Sejam bem-vindos à série Os 10 Mandamentos. Eu sei que muita gente está acompanhando a série. Hoje nós estamos no sexto mandamento da lei de Deus. E tem sido muito boa a jornada. Eu tenho sentido muito bem, porque esses mandamentos a gente está colocando nos aspectos relacionais da vida. E é muito bom. Olha, e está tendo também no mesmo horário a série Aventuras no Sinai. Eu acho que é isso mesmo, hein? Lá com as crianças, então você pode vir, trazer os seus filhos e eles participam também do projeto. Agradecemos a presença do Ministério do Louvor da Casa, que está com a gente sempre a cada 3 domingos. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Para mim tem sido muito bom essa série. E outro dia, olhando aqui para a imagem, alguém me falou que a minha foto não estava legal, porque estava com efeitos de IA. Alguém me falou isso, cruzaram meus braços e a minha fisionomia não ficou tão legal. Eu falei, muda a minha foto, mas eu estou achando que a foto hoje também não está boa. E eu vou pedir para trocar a foto, porque não está legal a foto. Não, mas aí não ficou melhor não, ficou muito melhor, ficou excelente. Gente, o orador da série hoje não será o pastor Alexandre, eu estou fazendo a série com vocês, mas hoje está com a gente o pastor Michael, que bom, amigo dos idos tempos de Mato Grosso do Sul, 2012, ele foi pastor dessa igreja um dia desse, está indo para Curitiba, agradecer a família do Thompson e da Cíntia, que fizeram um convite formal ao pastor, ele aceitou para fazer o batismo do Heitor, e claro, estando por aqui, eu mandei para ele a ideia, olha, estamos numa série, topa pregar sobre os mandamentos? Topa, ele topa tudo. E que bom que você está com a gente, que Deus possa usá-lo mais uma vez. Obrigado. Seja muito bem-vindo sempre à Asa Norte. Obrigado. Boa noite a todos vocês. O pastor Alexandre é demais, né? Estão em excelentes mãos. Eu estou muito feliz, eu não sei se você está começando bem, mas eu estou começando muito bem, pelo simples fato de estar aqui junto com vocês. Como o pastor Alexandre mencionou, a gente está numa nova mudança, estou de passagem aqui, então estou indo em direção a Curitiba para encontrar um lugar para a gente morar. Lembre de orar por mim essa semana, eu espero encontrar mais rápido do que eu encontrei em Brasília. Em Brasília foram 23 visitas até achar a bênção que Deus nos deu. Se for 22 já está bom, né? Vai ser um a menos. Mas nós estamos realmente muito felizes. Já fazia um tempinho que nós estávamos orando a Deus para ficar um pouquinho mais perto da família. E nós estamos saindo agora de 5 dias de viagem para 5 horas. Então vai mudar drasticamente ali a nossa rota com a família. Ore para eu achar um lugar, porque agora vai ter visita em casa, né? Depois de 20 anos sem ninguém da família aparecer, eu acho que agora eles vão, né? Mas nós estamos muito felizes por essa oportunidade. E mais feliz ainda de poder estar aqui com você nessa noite. A Julie pediu para mandar um abraço muito grande a vocês. Então, já está dado, não esqueci, né? Posso dizer para ela que cumpri a palavra. E os meninos queriam muito estar aqui, né? Eles amam Brasília, estão se adaptando com a ideia de ir para um novo lugar, mas ore a Deus para que nós possamos estacionar por um tempo, né? Esse é o nosso desejo. Nós estamos então nesta série, e eu espero nessa noite levar você a refletir sobre aquilo que a Bíblia nos apresenta, naquele que é o menor texto bíblico que nós temos. Tem gente que pensa que o menor texto da Bíblia é Jesus chorou, né? Mas o menor texto bíblico é esse, não matarás. Pode avançar aí para mim, por gentileza? Quando a gente observa esse assunto, né, que tem que ver com matar, com assassinar, normalmente a gente fica pensando que essa história ela não tem muito que ver conosco. Eu imagino que aqui dentro não haja nenhum assassino. Então, normalmente a gente pensa que esta parte, né, dos mandamentos de Deus não tem muita relação com aquilo que tem que ver com a nossa vida. Ainda mais que nós somos cristãos, cremos em Deus,
né? Eu escuto muito a frase, eu sou uma pessoa muito boa, eu nunca matei ninguém, nunca roubei, nunca bebi, nunca fumei, né? Tem alguns que podem dizer isso. No entanto, por mais que você imagine que esse mandamento não é para você, esse mandamento é sim para todos nós, para todos nós. Porque esse mandamento não está se referindo simplesmente ao ato de assassinarmos alguém. E como que nós podemos ter convicção disso? Por conta de todos os demais textos correlacionados com este que aparece no livro de Êxodo, no capítulo 20. Por exemplo, quando lemos o que aparece em Mateus no capítulo 5, nos versos 21 a 22, a Bíblia já deixa clara a forma como nós podemos sim ser assassinos. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, eu, porém, vos digo que todo aquele que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Você já se irou com alguém? Já ficou irado com alguém? Não precisa nem levantar a mão, não precisa se manifestar. Ouvindo o que o pastor Alexandre contou aqui, né, sobre a batida no seu carro. Bem no período da Semana Santa, no último dia, no sábado, eu estava lá na cidade de Colmeia. Colmeia fica ali mais ou menos uns 200 e poucos quilômetros de Palmas. Eu fiquei a semana inteira nessa cidade, estava voltando para Palmas, chegando a uma cidade chamada Guaraí, que fica bem na rodovia, que vem inclusive aqui para Brasília. Eu estava passando pela cidade, essas cidadezinhas menores, né, que a avenida corta a cidade. Eu estava passando pelo último cruzamento da cidade, os carros estavam parados ali, esperando a sua vez de entrar, quando de repente uma moto cruzou por todos os demais carros e veio na direção do meu. Na hora eu tentei tirar o máximo que deu, mas peguei o motoqueiro assim de cheio. A moto foi para um lado, ele saiu para o outro, e na hora eu já pensei, será que matei o homem? E eu fiquei assim num apavoramento tremendo, assim, em poucos segundos. A hora que ele se levantou, eu dei glória a Deus. Não está morto, né? Rapidamente abri a porta do carro, fui em direção a ele, e ao invés de eu estar preocupado, ele é que estava preocupado. Ele imediatamente disse, não chama a polícia, por favor, não chama a polícia, não chama a polícia, eu não tenho carteira, essa moto não tem seguro. Aí eu pensei assim, opa, acho que ele está mais preocupado do que eu. Eu falei, calma, está tudo bem com você? Não, está tudo bem, mas não chama a polícia, por favor, não chama a polícia. Por alguns segundos, uma porção de pensamentos vieram à minha cabeça. Tem horas que a gente fica pensando assim, por que é que a pessoa toma uma atitude como essa? Rapidamente eu falei, você não tem carteira? Não, eu não tenho. Essa moto eu comprei com o dinheiro da minha avó, e ela não pode saber que eu bati a moto. E por milagre de Deus, realmente a moto não teve nenhum arranhão. Ele teve um arranhão na perna, mas a moto sem nenhum problema. Eu falei, então calma aí, senta aí um pouquinho. Ele sentou no meio fio. Quer que chame a ambulância pelo menos? Ele falou, não precisa chamar ninguém. Ok, falei, então espera um pouquinho que eu vou ter que pelo menos tirar foto aqui para fazer um boletim de ocorrência, porque eu preciso depois para o meu seguro. Enquanto eu tirava a foto, ele subiu em cima da moto e foi embora. Quantas e quantas vezes nós já nos deparamos com situações em que uma porção de pensamentos apareceram na nossa cabeça, alguns deles relacionados inclusive à ira. Depois que a poeira baixou, o sangue voltou a circular normalmente pelo meu corpo, eu fiquei pensando, puxa, mas como que o rapaz vive desse jeito? Compra a moto de um jeito que não devia comprar, anda sem carteira, ainda faz desse jeito. Ele pode fazer isso com outras pessoas. Quantas vezes a gente pensa mal de alguém e faz uma porção de julgamentos acerca daquela pessoa por aquilo que nós recebemos por parte dela? Veja que Jesus, ele sempre amplia aquilo que nós temos como conceito. Jesus está dizendo, se você pensa que você vai ser incriminado quanto a este mandamento simplesmente pelo ato de matar, não. Existem outras formas de você, inclusive, trazer prejuízos para alguém.
sem sequer tocar nessa pessoa. Olha o que diz, por exemplo, o livro de Romanos, no capítulo 12, verso 17. A Bíblia diz: não paguem a ninguém mal por mal, procurem fazer o bem diante de todos. Quando a gente recebe alguma coisa ruim da parte de alguém, normalmente, por mais que o nosso temperamento seja, quem sabe, muito suave, ainda assim a gente tenta, pelo menos num instinto de proteção, ficar atento, porque se houver de novo na mesma medida, é possível que a gente rebata. Mas Jesus está pedindo para que nós não tratemos da mesma forma. Se você hoje tem consciência de que uma porção de pessoas já prejudicaram você, e você lembra que você mesmo tentou naquele momento pensar diferente daquilo que você estava pensando, é possível que em algum momento a gente tenha caído neste mandamento. Eu não preciso matar. Dentro da minha cabeça, eu posso aniquilar uma porção de gente. Dentro dos meus pensamentos, eu posso jogar para fora dos caminhos da minha trajetória uma porção de pessoas. E é muito provável que alguém aqui nessa noite chegou com alguma raiva contida dentro do seu coração por alguém. É provável que alguém chegou aqui nessa noite pensando sobre aquilo que vai ter que fazer amanhã no trabalho por aquela pessoa que você sequer gostaria que estivesse ao seu lado. A vida vai muito além do que aquilo que a gente vê diante dos nossos olhos. Normalmente, o assassinato não começa nas mãos, mas começa no coração. É quando a gente começa a confabular, a sentir mais do que deveria, um sentimento ruim em função de alguém que nos tratou de uma maneira um pouco ruim. Você não acorda de manhã cedo pensando em matar alguém. Mas aqueles que têm, por exemplo, um temperamento mais melancólico e que ficam remoendo muitas coisas, sabe? Existem pessoas que vão deitar, mas é nessa hora que a sua cabeça começa a funcionar. E a cabeça começa a ter um turbilhão de pensamentos, como se estivesse remoendo tudo aquilo que aconteceu ao longo do dia. Uma palavra maldita para você, um tom um pouquinho mais alto. É nessas horas que você começa então a remoer os seus pensamentos, pensando assim: aquela pessoa não gosta de mim, portanto eu preciso tirar fora da minha presença. Alguns de nós matamos no coração pessoas que poderiam viver na nossa presença. Alguns de nós matamos no nosso coração aqueles que poderiam caminhar conosco e com eles aprender. Normalmente, quando alguém pensa um pouquinho diferente de nós, quando tem uma visão de mundo um pouquinho diferente de nós, rapidamente nós somos tentados a repelir essas pessoas. Quando, na verdade, poderíamos aprender muito com elas. O assassinato não começa nas mãos, mas no coração. E antes do homicídio acontecer, estas coisas podem aparecer: ira, ressentimento, desprezo, desejo de vingança. Sabe que de todas estas 4 coisas, aquela que mais chama a minha atenção é o desprezo. Quando alguém despreza outra pessoa, é como se ela estivesse colocando à margem, é como se ela estivesse jogando para fora, sem sequer reconhecer a importância deste ser humano, a importância dessa pessoa. Agora, dói ou não dói ser desprezado? Se você já foi desprezado alguma vez na vida, você sabe a dor de um desprezo. Existem desprezos que podem até, por alguma razão, serem justificados, mas existem outros desprezos que não tem como a gente justificar. Por que você não fala comigo? Por que você não conversa comigo? O que eu fiz para você? Nada. É que a nossa química não bateu. Já escutou isso alguma vez na vida? Nossa química não bateu. Os nossos relacionamentos, eles vão sendo costurados de acordo com tudo aquilo que nós vamos experimentando.
Eu terminei de ler há poucos dias o livro Permissão para Sentir. Recomendo, inclusive, se você passar por alguma livraria aí, dê uma olhadinha, vai valer a pena. Permissão para Sentir. Lendo esse livro, eu comecei a pensar, quantas vezes eu já me permiti sentir o que não deveria ter permitido sentir. Pelo simples fato de olhar para alguém e imaginar com os meus próprios preconceitos o que a pessoa é ou deveria ser. Meus queridos irmãos, a convivência nos transforma. A convivência nos transforma. E a possibilidade de estreitarmos relacionamento pode também trazer vida para situações em que nós não esperávamos encontrar vida. É possível que nessa noite aqui também existam relacionamentos que parecem mais relacionamentos de morte do que de vida. Mas nessa noite eu quero propor a você aquilo que Jesus nos oferece, a oportunidade de estabelecermos relações de vida. E como fazemos isso? Quando observamos a forma como Jesus viveu. Veja, em muitas ocasiões, Jesus foi se aproximar de alguém estendendo a mão, mas em outras situações, Jesus se aproximou de alguém pedindo ajuda. Lembra, por exemplo, daquele momento em que Jesus estava no poço, e aquela mulher, ao meio-dia, foi buscar água? Como foi que Jesus se aproximou daquela mulher? O que ele fez, o que ele pediu? Você pode me conceder água? Normalmente, quando nós nos colocamos na posição de aprendizes, ou na posição de necessitados, as pessoas recebem um pouco mais de facilitação na sua própria mente de entrar em contato conosco. Mas quando já chegamos assim, do alto do nosso pedestal, fica um pouquinho mais difícil, não fica? Isso é o que acontece. O pecado, ele geralmente começa invisível, até que ele possa se tornar visível. Olha essa imagem aí. Os dois têm a mesma natureza, os dois. Pela primeira vez, eu me deparei com esse bicho da sua esquerda, ao vivo. Faz exatamente 9 dias que eu estive assim, cara a cara com uma sussuarana. É esse o nome, né? Sussuarana. Estava indo lá na região de Tocantinópolis, extremo norte do Tocantins, no carro, quando de repente eu fui parando assim, olhei aquilo, era muito grande para ser um gato, muito pequeno para ser uma onça, e eu fiquei pensando, o que é isso que está passando na minha frente? Né? Eu parei o carro e era uma sussuarana. Os dois, o gato e a sussuarana, têm a mesma natureza. Eu só coloquei a sussuarana porque eu vi, sabe? Podia ter colocado uma onça, um tigre, dá na mesma minha ilustração aqui agora. O gato, ele só não vai fazer mal a você, porque ele sabe o seu lugar diante do seu tamanho. Mas se ele tivesse a mesma força que a sussuarana ou a onça, ele faria a mesma coisa. Porque a natureza é a mesma. A natureza é a mesma. Quantas e quantas vezes nós só não matamos alguém porque não temos oportunidade? Porque vontade aparece. Você já teve vontade de matar alguém? Não se mexa. Mas já passou pela sua cabeça a possibilidade de matar alguém? Ou pelo menos você diz assim, eu queria estrangular essa pessoa. Faltou oportunidade, faltou força, quem sabe, né? Então, como que nós conseguimos perceber esse ato? Pelo simples motivo de sermos humanos. Nós, humanos, temos uma porção de defeitos.
A nossa natureza é ruim, a nossa natureza nos leva a pensar mal do outro, a nossa natureza nos leva a pensar bem demais sobre nós mesmos, a nossa natureza nos impulsiona a viver coisas que nós não deveríamos viver, a nossa natureza é precária. É por isso que precisamos desesperadamente de Cristo Jesus. É por isso que precisamos desesperadamente do Espírito Santo em nós. Caso contrário, estaríamos completamente perdidos. Nós não somos bons, e não sou eu que estou dizendo, é Jesus. Jesus diz que não há nenhum bom. Todos nós somos péssimos, mas moldados por Ele, trocamos a morte pela vida. Moldados por Ele, trocamos a vontade de matar pela vontade de fazer viver. Trocamos o impulso ruim pelo impulso bom. Então, Tiago, capítulo 1, diz que cada um é tentado pela sua própria cobiça. No entanto, a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. Nós temos desejos dos quais nós não fazemos ideia de quão perversos eles são. Mas ainda assim, podemos, pela força do Espírito Santo de Deus, diminuir o volume dessa nossa natureza ruim. O ódio, que muitas vezes nós sentimos, tem tudo a ver com o 6º mandamento. Olha o que diz o texto, de 1 João 3,15. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanentemente em si. Então, se você pensou que esse mandamento não tinha que ver com você, se em algum momento o ódio já passou pela sua mente, ou se porventura o ódio está passando pela sua mente agora, podemos sim ser assassinos pelo simples fato de odiarmos alguém. E quer saber? Ódio não é oposição ao amor. Engana-se quem pensa que o ódio é o oposto do amor. Não. O ódio é um amor disfarçado. Porque se você odeia alguém, é porque você tem algum sentimento que está latejando na sua mente por essa pessoa. Nós não odiamos quem não tem alguma importância para nós. Nós só somos capazes de odiar quem importa para nós. E quando eu falo que importa, eu não estou dizendo que são pessoas com quem nós queremos conviver, mas pessoas que nós queremos que elas saibam que nós estamos bem ou não. Sabe aquele negócio assim? Vou dar um exemplo. O João e a Maria. O João e a Maria viviam muito bem, até que o João traiu a Maria. A Maria passa agora a ter ódio do João. E por que ela tem ódio do João? Porque ela amava o João e não consegue viver em paz com a ideia de que o João agora está com a Joaquina. E diante disso o ódio vai crescendo. Meus queridos irmãos, ainda bem que aqui temos muitas psicólogas que podem inclusive lhe ajudar, porque a nossa cabeça é capaz de produzir efeitos terríveis. E o ódio é um deles. Tem tudo a ver com o 6º mandamento. Nem toda violência ela é física. Por exemplo, nós podemos matar pessoas pelo simples fato de falarmos mal de alguém. Difamação é uma forma de matarmos alguém. A humilhação é outra forma de matarmos alguém. Se você já foi humilhado, você sabe quanta dor isso traz. Quanta pequenez é apresentada por quem humilha alguém. Nós podemos ver, por exemplo, um desprezo silencioso. Então, mesmo sem falar nada, pelo simples fato de ficar longe, eu posso muito bem acabar com a vida de alguém que quer muito a minha proximidade.
Então, nem toda violência é física. Todos esses elementos, difamação, humilhação, desprezo silencioso, são capazes de ir diretamente em oposição ao sexto mandamento. Agora, e se alguém fez algo contra nós? Se você, porventura, está nesse momento se sentindo desprezado ou desprezada, se você está nesse momento com ódio de alguém que maltratou você, se nesse momento você está querendo, porventura, revidar numa vingança planejada por alguém que lhe fez mal, eu queria lhe oferecer mais uma vez a oportunidade do perdão. Porque o perdão não nasce da força humana. O perdão não vem da nossa capacidade tão legal que existe dentro de nós. O perdão nasce da força do próprio perdão que nós já recebemos. Nenhum de nós merecia salvação. Nenhum de nós merecia ser bem tratado por Deus. Nenhum de nós merecia receber atos misericordiosos do Senhor. Mas ainda assim, nós recebemos. E se Deus nos perdoou, a gente também pode perdoar. Por mais difícil que isso seja. Eu quero lembrar você que a cruz, ela desmonta a nossa arrogância. A cruz nos faz perceber quem de fato nós somos. A cruz valoriza a nossa insignificância e, ao mesmo tempo, coloca luz sobre a glória daquele que de fato é grande. Se nessa noite você carrega algum sentimento ruim em relação a alguém, se nessa noite você está pensando muito mal de alguém, se tivesse oportunidade até mataria, não enforcando, colocando uma faca ou apontando um revólver para a cabeça de alguém, mas mataria com todas as outras armas que nós já apresentamos aqui. Eu queria lhe propor o perdão. E faço isso lhe apresentando a seguinte reflexão. A pergunta não é se eu matei alguém. A pergunta é, tenho nutrido ódio? Tenho ferido com palavras? Tenho desejado mal ao próximo? Tenho negado o perdão? Essas são as perguntas que nós precisamos refletir. Alguma delas nos afeta? Se alguma delas nos afeta, o sexto mandamento tem que ver com a nossa vida. Eu concluo com essa ilha. No ano de 2010, 2009, 2010, eu tive a oportunidade de estar nessa ilha, Robben Island. Esse é o lugar, e por favor, não estamos entrando no mérito do lado político da questão. Ainda mais nesse ano, né? Então, não tem que ver com isso. Mas nessa ilha, viveu por muitos anos Nelson Mandela. Eu tive a oportunidade de chegar nessa ilha, entrei lá, fui até a cela do Mandela e tive o privilégio de ser conduzido por alguém que estava com Nelson Mandela preso na mesma cela no período em que ele estava preso. E aí, num dado momento, eu percebi umas janelas. Isso era o mês de janeiro. Naquela ocasião, em janeiro, nós estávamos bem agasalhados, fazia frio. E eu perguntei então para esse nosso guia se havia algum período mais frio do que aquele que nós estávamos. Ele falou, sim, nós estamos no verão. As temperaturas aqui chegam a -5. E eu falei, e não tem vidro nessas janelas? Ele disse, não. Era mais uma forma de trazer opressão sobre nós. A única coisa que nos deram foi um cobertor, que nós tínhamos que escolher se deitávamos por cima ou por baixo, porque não havia colchões. Nós tínhamos que escolher se deitávamos em cima do colchão, em cima do cobertor,
ou se deitávamos no chão frio e colocávamos o cobertor por cima. E ele nos conduziu até um lugar onde haviam pedras. E eu perguntei, o que são essas pedras? Ele falou, essas são as pedras que nós quebrávamos todos os dias, amarteladas. E para que usavam essas pedras? Para nada. Era só para a gente ficar ocupado, calejando as nossas mãos. Mas o mais impressionante desse passeio foi o que esse guia disse no final. Quando nós estávamos saindo pelo portão que Nelson Mandela saiu no dia de sua libertação. Ele disse assim, e esse foi o portão que mais nos ensinou nessa cadeia toda. Porque aqui, nesse lugar, Mandiba, como eles chamavam Mandela, Mandiba, decidiu que jamais iria tratar aqueles que lhe fizeram mal do jeito que foi tratado. É preciso maturidade para isso, é preciso compaixão para isso, mas sem dúvida que é preciso do Espírito Santo de Deus para isso. Ódio, rancor, desejo de vingança, ressentimento, seja lá o que for que estiver passando pela sua cabeça. Nessa noite eu quero lhe oferecer a oportunidade do perdão. Perdão não nasce da força humana, perdão nasce do perdão recebido. Você foi perdoado? Jesus encontrou você? Você abriu o coração para Ele? Então, estenda perdão. Não mate. Não mate quem você deseja matar. E não acabe com a sua vida, matando a si mesmo, simplesmente amargurando a sua vida por todos os pensamentos ruins que você tem em relação a alguém. Não mate a si mesmo. Não mate o outro, de nenhuma forma. Estenda perdão, assim como Jesus já ofereceu a você. Nessa noite, para deixar isso muito claro, a ideia do perdão, a ideia da graça, a ideia da libertação, nós temos o privilégio de celebrar o batismo do Heitor. Não que o Heitor tenha alguma coisa a ver com a questão do sexto mandamento, mas tem tudo a ver com a graça que está disponível a todos nós, com a capacidade de sermos renovados, completamente renovados pelo poder de Cristo Jesus. E o ato do batismo nessa noite pode ser também o desenho na minha e na sua cabeça daquilo que a liberdade de Deus tem a nos oferecer. Que o Senhor alcance espaço aí na sua mente nessa noite. Que a imagem do Heitor sendo batizado seja também uma lembrança que o Senhor continua dando a oportunidade a você de ser lavado por completo pelo Espírito Santo de Deus. Cante, louve a Deus agora e se prepare para esse momento, em nome de Cristo Jesus. Que ela lança luz em algumas coisas que são escuras em nós. Tanto que a gente consegue enxergar que como seres humanos a gente ainda tem muita coisa para melhorar. A gente ainda tem muita coisa para mudar. E a resposta vem quando a gente observa que precisamos da presença de Deus. Precisamos estar com Ele. Porque enquanto olharmos para nós e nossas falhas, a gente nunca vai conseguir alcançar o que a gente quer. Mas quando nós olhamos para os méritos de Cristo, para o que Ele fez por nós na cruz e para o desejo dEle de estar sempre conosco, aí a gente consegue enxergar uma saída. Aí tem possibilidade, aí tem esperança. E eu quero te convidar agora a cantar sobre isso, sobre o prazer que é estar na presença de Deus. Assim como você está mesmo, canta com a gente, meu prazer.
em verdade te adoramos em espírito, em verdade te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade te adoramos, te adoramos em espírito, em verdade te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. É um prazer louvar a Deus, Se quiser entrar. é um prazer estar na presença de Deus, é um prazer estar nos átrios do Senhor, como acabamos de cantar. É muito bom saber a importância de valorizarmos a vida, valorizarmos o perdão, como nós acabamos de ouvir. E nesta hora, na celebração da vida, está aqui o Heitor para uma nova vida. E para celebrar a vida do Heitor, desse renascimento espiritual, eu quero convidar a família, os pais, Thompson, Cíntia e também o irmão Davi. E mais alguém da família estiver presente, está convidado, pode vir assistir aqui perto. Algum amigo próximo também está convidado, vem assistir perto, pode chegar, fica aqui do lado do tanque. Vamos celebrar juntos aqui, bem pertinho. Amigos próximos do Heitor podem chegar também. De maneira que
Juntos nós vamos adorar a Deus felizes, porque o Senhor tem estado conosco. Heitor, eu quero... Pode chegar mais perto que vocês quiserem, ficar aqui na beira. Eu quero, assim como lá na sua casa, na quinta-feira, eu lhe perguntei algumas coisas. Eu quero agora que diante de todos você confesse sua fé em Jesus, respondendo essas perguntas. Heitor, você aceita Jesus como seu Salvador pessoal? Heitor, você, pela graça de Jesus, deseja colocar a sua vida conforme os ensinos bíblicos adotados pela Igreja Adventista? Sim. Heitor, você deseja ser batizado como Cristo foi, nas águas, ressuscitando para uma nova vida e ser membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Sim. Amigos, estão felizes? Imagine o céu como é que está feliz. O Marcelo levantou as duas mãos lá, né? Os amigos estão felizes aqui, os familiares. Eu falei agora numa oração que fizemos ali no corredor o seguinte: Senhor, que esta decisão do Heitor seja uma decisão que firme os passos dele para tantas outras maiores decisões da vida. E é isso que vai acontecer na vida dele. Nesse momento eu vou pedir para que a secretária da igreja, para que a gente registre aqui com uma foto. Cadê a fotógrafa? Está por aqui? A gente vai entregar o certificado de batismos, um kit com alguns materiais, uma Bíblia, como prova de que esse é o caminho que ele tem que trilhar. Tá bom? E aí nós vamos entregar esse certificado. Aqui está a data do batismo, está a assinatura do pastor Michael. Aqui, vamos tirar uma foto bonita. Chega aqui, Olívia, do lado do pastor ali. Vamos fazer o seguinte: vocês podem, família, tirar uma foto com ele seco e depois uma foto molhada. Tem direito às duas fotos. Então, vamos lá, chega aqui do lado do tanque, perto do pastor, um de lá, outro de cá, familiares, irmãos. Gente, esse é um momento muito importante. Nós vamos encerrar o culto assim, celebrando a vida, celebrando o valor da vida e a graça de Cristo que nos alcança, o poder maravilhoso de Jesus em nossa vida. Pastor Michael, com você. Sem dúvida nenhuma, Heitor, essa é uma grande honra para mim, poder estar aqui junto com você. Por tudo aquilo que você tem demonstrado ao longo da sua trajetória, pelo maravilhoso exemplo que o seu pai Thompson e a sua mãe a Cíntia têm dado a você, por tudo aquilo também que você tem experimentado junto desta igreja. Eu não tenho dúvidas de que Cristo tem um caminho muito bonito para você, que já está sendo trilhado e que continuará sendo também. Por isso hoje, para celebrar esse momento, como você sabe, o batismo não é o fim, não é o começo, mas uma data muito importante. Como ministro do Evangelho, seguindo a ordem de Cristo Jesus, com muita alegria eu lhe batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seu nariz. Parabéns, um abraço aqui. Agora vale o abraço molhado, viu? Os amigos, familiares podem cumprimentá-lo. Os amigos do Heitor, venham os amigos tirar foto com ele molhado, venham, por favor. Todo mundo, familiares também. E aqui, Heitor.
de Deus. Mas nós vamos concluir com uma oração, pedindo a bênção de Deus sobre a sua vida. Assim como nessa noite o Heitor tomou uma decisão importante, quantos nessa noite também querem sair daqui com uma decisão bem firmada em Cristo Jesus? Quantos? Amém. Vamos orar? Querido Deus, obrigado por essa festa, obrigado por esse momento tão precioso. Continua, por favor, cercando o Heitor com toda a tua bênção, com os presentes maravilhosos que o Senhor tem dado a ele e que ainda vai entregar de maneira ainda maior. Continua cercando também a sua família, para que eles deem sempre o devido exemplo, o bom fundamento, para que tanto o Heitor quanto o Davi continuem crescendo nos caminhos do Senhor. Cerca, por favor, esta igreja continuamente com a tua bênção. Que todos nós saímos daqui hoje desejosos de entregar perdão, proclamar a vida que o Senhor nos dá, em nome de Jesus. Amém. Antes da saída, nós vamos cantar o hino de despedida. Nos próximos domingos continuamos a série dos 10 mandamentos. No próximo domingo temos um convidado especial falando sobre a igreja. E o domingo é um ponto de encontro. Cantemos. Vamos lá. Eu estarei à porta cumprimentando a todos. Vem, ó Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair desse lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Vem, ó Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim.